Capítulo 303 Leilão, Parte 2. 160 mil. 170 mil. 200 mil. Os gritos incessantemente ecoaram na casa de leilão. O Kim de 9 bambu celestial era um item precioso que veio da seita Palácio da Espada Kim e não só era um item sagrado para aqueles que treinavam no Dao da música, também era valioso como um colecionável. Vendo que o preço ultrapassou facilmente 200 mil, surgiu um sorriso no rosto de Zhao Feng. 300 mil. Uma fria voz feminina soou de uma certa área VIP e aumentou o preço por 100 mil pedras de cristal primordial. A multidão ficou em silêncio e muitas pessoas olharam para aquele ponto. O pessoal daquele lugar deve ser da seita Palácio da Espada Kim. O Kim de 9 bambu celestial veio de lá. Alguns dos concorrentes pensaram sobre isso e a maioria deles decidiu desistir. A seita Palácio da Espada Kim era a mesma que a seita Sangue de Ferro, uma das 3 grandes seitas e era extremamente famosa. A maioria das pessoas não queria ofender um monstro como ela e suas riquezas também não poderiam ser comparadas com a mesma. 310 mil. 320 mil. No entanto, ainda havia um número de pessoas que cultivaram no Dao da música e seu cultivo atingiu o rank místico verdadeiro. Eles também tinham o apoio de uma força poderosa que não tinha medo da seita Palácio da Espada Kim. 400 mil. As pessoas do Palácio da Espada Kim, mais uma vez, aumentaram em quase 100 mil, o que fez a casa de leilão ficar em silêncio novamente. Por mais que essas pessoas fossem idiotas, perceberam que o Palácio da Espada Kim estava inclinado a comprar esse item. A maioria dos competidores começou a hesitar. 400 mil pedras de cristal primordial qualidade baixa era igual a 40 milhões de pedras de cristal primordial inferior e foi o valor máximo para este Kim. Se acrescentassem mais, não valeria a pena. 410 mil. Uma voz zombeteira soou da área VIP número 5 que fez com que todos olhassem para quem se atreveu a ofender a seita Palácio da Espada Kim em público. No entanto, a quinta área VIP ao lado da área do Palácio da Espada Kim, simbolizando que sua posição era a mesma que a deles. São as pessoas da seita Nuvem de Vento. Não me admira que eles ousaram ofender a seita Palácio da Espada Kim. A seita Nuvem de Vento também uma das 3 grandes seitas. Todos entenderam. A seita Nuvem de Vento era uma das 3 grandes seitas, aparentemente, seu relacionamento não era muito bom para com a seita Palácio do Espada Kim. O Palácio da Espada Kim tinha um relacionamento próximo com os imperiais, enquanto a seita Nuvem de Vento tinha com a seita Sangue de Ferro. 450 mil. O pessoal do Palácio da Espada de Kim começou a revelar um tom de irritação. 460 mil. Já a do pessoal da seita Nuvem de Vento continha um tom de alegria. 560 mil. A seita Palácio da Espada Kim adicionou mais 100 mil, mostrando sua riqueza. Ao mesmo tempo, em uma determinada área VIP. HMPH. Se a seita Nuvem de Vento der outro lance, qual seria seu uso para o Kim 9 bambu celestial? Os olhos de uma bela mulher brilharam friamente. A fada Kim está correta. Este Kim é apenas um item colecionável nas mãos de alguém que não conhece música. Um especialista do rank místico verdadeiro, ao lado, sorriu fracamente. Desta vez, a seita Nuvem de Vento não aumentou o preço. Era como se eles só quisessem brincar com o Palácio da Espada Kim e não começar um incêndio. O Kim de 9 bambu celestial foi vendido por 560 mil. Zhao Feng revelou um sorriso satisfeito. Em situações normais, o preço deste Kim era de aproximadamente 400 mil. Mas exceder 500 mil, isso foi ligeiramente exagerado. Aqui está outro precioso item do grande pirata da água da lua, a coroa de jade espiral da fênix mística. O ancião de vestes simples sorriu e ergueu a mão. Uma das beldades do rank humano verdadeiro ao seu lado uma coroa que era feita de jade e ouro.
Era elegante, nobre e também continha uma extravagância indescritível. Coroa de jade espiral da Fênix Mística. Esta não é coroa da família real. Aparentemente, este é o item passado de rainha a rainha. A casa de leilão caiu em caos mais uma vez. A coroa de Fênix era usada apenas pela rainha. Esta coroa de jade espiral da Fênix Mística era um item imperial, e embora seu valor não valesse mais do que um item de nível espiritual, sua história não era simples. Na área VIP número 3. Ridículo. Quem se atreve a vender tal item de herança imperial publicamente em um leilão? Imperatriz, este general aqui sugere descobrir quem colocou a coroa em leilão. Talvez possamos seguir sua trilha depois e encontrar a localização do tesouro da Água da Lua. Havia uma dúzia de pessoas na área VIP número 3 e quase todos chegaram ao reino espiritual verdadeiro. A aura mais poderosa ali atingiu um nível surpreendente, se aproximando do Rank Lord verdadeiro. Não é tão simples como você pensa. A história da Casa de Leilão Dragão Ascendente é mais aterradora do que você imagina. Mesmo os altos níveis do país Grande Domo não se atrevem a tocá-los. Uma velha voz soou. O que Grão Ancião disse é verdade. A missão mais importante em questão é comprar a coroa de jade espiral da Fênix Mística, ou então isso manchará o nome da família real. A terceira área logo chegou a um acordo. Ao mesmo tempo, na área 50. Mestre Eun, você tem certeza de que não haverá problemas ao vender itens de herança dos imperiais? Zhao Feng perguntou. Fique tranquilo, a casa de leilão Dragão Ascendente não é simples. Não falando da família real do país Grande Domo, mesmo as 10 grandes facções não se atreveriam a tocá-la facilmente. Mestre Eun riu. O preço inicial da coroa de jade espiral da Fênix Mística é de 200 mil, cada lance deve ser superior a 5 mil. O ancião de vestes simples anunciou. 300 mil. No instante em que ele terminou de falar, uma pessoa da área VIP número 3 já começou a dar lance e adicionou os 100 mil em cima. A casa de leilão se tornou silenciosa. Os imperiais eram, afinal, os governantes do país Grande Domo em nome e depois que a imperatriz Qin se envolveu na política, sua força se tornou ainda mais poderosa do que as seitas normais. Neste momento, ninguém se atreveu a dar lances. Zhao Feng não conseguiu deixar de sentir um pouco desapontado porque esperava que essa coroa fosse vendida por um bom preço. No entanto, da situação atual, parecia que ninguém ousava ofender abertamente os imperiais. Poderia ser que o poder dos imperiais alcançou um nível onde poderiam ordenar os 9 lados e dominar o Supremo. 310 mil. Uma voz indiferente veio da área VIP número 4. A multidão começou a discutir, porque essa área pertencia à seita Sangue de Ferro. No país Grande Domo, a batalha entre a seita Sangue de Ferro e os imperiais não era um segredo. 500 mil. Os imperiais aumentaram instantaneamente a oferta em cerca de 200 mil e os espectadores não conseguiram evitar de tremerem. As 8 principais forças do país Grande Domo dividiram o país em quase 8 partes ou governando supremamente. Embora a batalha entre a seita Sangue de Ferro e os imperiais fosse de grande escala, ainda havia algumas forças de grande e pequeno poder que eram neutras e dispostas a observar essa situação. 510 mil. Uma voz indiferente soou da área da seita Sangue de Ferro. Zhao Feng sentiu como se essa voz fosse um pouco familiar, parecia que era de Timo, a pessoa de cabelo cor de sangue. É o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Alguns dos especialistas do reino espiritual verdadeiro tiveram algumas interações com o vice-patriarca Timo. 710 mil. Os imperiais eram extremamente ricos e adicionaram imediatamente outros 200 mil em cima. 720 mil. A voz do vice-patriarca Timo era casual. 800 mil. 810 mil. Não importa o quanto os imperiais acrescentassem, a seita Sangue de Ferro sempre adicionaria 10 mil a mais.
800 mil já alcançou o valor de uma espiritual de nível baixo de boa qualidade. Uma vez que uma arma atingiu o nível espiritual de nível médio, eles já eram extremamente raros. No país Grande Domo, não havia muitos itens desse nível. Área VIP 3. Os especialistas dos Império estavam lutando para se segurarem. Grão Ancião, Imperatriz, este Tiemo é extremamente desavergonhado e está empenhado em nos destruir. Por que não fazer nossos movimentos agora e o deixamos impotente? Um especialista no rank Lorde verdadeiro e vários no rank místico verdadeiro suprimirão sua raiva. Não seja precipitado, a força de Tiemo é comparável a um especialista a meio passo do reino núcleo da origem e depois de refinar a roda de luz e escuridão, foi como adicionar asas a um tigre. Mesmo os especialistas normais do rank Lorde verdadeiro enfrentam a possibilidade de morrer quando estão de frente para ele. Além disso, este é o território da Casa de Leilão Dragão Ascendente. A velha voz soou e estabilizou essas pessoas. 1.200.000. 1.210.000. 2 milhões. O último lance finalmente alcançou um nível surpreendente e criou uma onda de euforia na Casa de Leilão. 2 milhões eram quase o valor de uma arma espiritual de nível médio e a própria coroa de jade espiral da Fênix Mística só valia algumas poucas centenas de milhares pedras de cristal primordial, isso devido à sua história. Não é apenas uma coroa de merda. Deixarei que fique com ela. Aceita. Sangue de Ferro parou de dar lance. O leilão acabava de começar e tudo agora era apenas a entrada. Se os dois lados estavam dispostos, eles poderiam facilmente chegar a dezenas de milhões de pedras de cristal primárias. Ao ver Tiemo parar, os imperiais soltaram uma respiração. 2 milhões de pedras de cristal primordial pela coroa imperial valeram a pena. Haha, 2 milhões de pedras de cristal primordial. Zhao Feng não pôde evitar de cair em gargalhadas. A coroa de jade espiral da Fênix Mística não tinha nenhum uso para ele. Ele originalmente pensou que a coroa seria vendida por algumas poucas centenas de milhares, mas nunca esperou que chegasse a esse preço. O leilão tornou-se mais ardente, já que os próximos itens alcançaram a casa das centenas de milhares ou mesmo milhões. Todos aqui são estimados convidados com status e conhecimento. Vocês devem saber que com os recursos atuais do continente Flor Azul, forjar e desenvolver habilidades, armas e itens são muito difíceis. Portanto, a maioria das armas espirituais de nível médio ou superior não são realmente produzidas pelo continente Flor Azul. O ancião de vestes simples sorriu e explicou. Ao ouvir isso, as pupilas de Zhao Feng se contrairão. Se não veio do continente Flor Azul, de onde veio? As 4 grandes heranças são na verdade apenas a entrada neste continente. As heranças Legado do Céu, 7 espadas, bem como as outras estão localizadas em dimensões alternativas. Apenas uma pequena parte das pessoas aqui ficou surpresas. A maioria das pessoas que conseguiram entrar na Casa de Leilão Dragão Ascendente estavam todas no alto nível do país e possuíam um grande conhecimento. Os itens preciosos das 4 grandes heranças sempre aparecerão nesta Casa de Leilão. Anteriormente, foi o líquido espiritual da essência de gelo da herança do gelo místico. Desta vez, será uma arma da herança da Lua Escarlate, qual herança está em terceiro lugar dentre as 4? Depois de falar, o ancião de vestes simples agitou suavemente a mão e a beldade do rank humano verdadeiro revelou o item. Isto é. A expressão de Zhao Feng mudou drasticamente ao ver esse item.